Fala galera, beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. Ainda seguindo na onda no fiasco do que foi o filme do Flash, eu decidi trazer para vocês um ranking dos 10 velocistas que eu mais gosto do universo DC. Eu não estou comparando feitos, capacidade e velocidade, quem é mais rápido, quem não é, mas sim um gosto pessoal meu dos personagens que eu particularmente mais gosto. Já deixa seu like, se inscreve no canal mais rápido do que a velocidade da luz para alcançar o Wally West e bora pro vídeo. Na 10ª posição do nosso ranking a gente tem Max Mercúrio. Para muitos, Max Mercúrio é completamente desconhecido, muitos de vocês provavelmente nem conhecem o Max Mercúrio, mas o Max Mercúrio é um dos velocistas mais antigos da história da DC Comics. Ele nasceu no início do século XIX, mais precisamente no ano de 1801, e ele recebeu seus poderes através de um xamã que, vendo seu clã sendo ameaçado, o clã Blackfoot, vendo seu clã ameaçado, ele dá os poderes ao Max Mercúrio, que ele nem chamava isso ainda, na esperança de que ele salvasse o seu clã. E o Max Mercúrio na época ficou conhecido como a Errota. Max percebeu que quanto mais ele corria, mais rápido ele ficava. Então ele decidiu testar os seus limites e começou a correr desesperadamente sem parar para ver até onde ele alcançava. O que permitiu que ele alcançasse a força de aceleração. Tentando alcançar essa força de aceleração, quando ele alcança a força de aceleração, ele é ricocheteado e enviado para o futuro. Mais precisamente 60 anos no futuro, em 1861. Tentando voltar para o seu tempo, ele continuava correndo atrás da força de aceleração. Mas toda vez que ele alcançava a Speed Force, ele era ricocheteado e enviado cada vez mais para o futuro. E com o tempo ele foi assumindo diversas alcunhas diferentes, como Windrunner, Blue Streak, Quicksilver, até ele chegar em Max Mercúrio. No final dos anos de 1940, ele trabalhou ao lado de dois outros velocistas, Jay Garrick, o famoso primeiro Flash, e Johnny Quick. Esse não é o Johnny Quick da Terra 3, é outro Johnny Quick que eu já vou falar um pouco mais dele mais pra frente. E ele foi um mentor para esses dois, ensinando tudo o que ele sabia sobre a super velocidade e até um pouco sobre a força de aceleração. Após ser enviado novamente para mais no futuro num combate contra Savitar, Max decidiu viver em paz em Central City. Até que, quando surge Eobard Town, fingindo ser Barry Allen que havia voltado dos mortos, Max Mercúrio é convocado por Jay Garrick e ele é convocado para ajudar Johnny Quick, Jay Garrick e Wally West para enfrentar Eobard Town, e assim o derrotaram. E depois desse embate, Max Mercúrio decidiu sair de vez da aposentadoria, voltando a combater o mal e principalmente a auxiliar novos velocistas com seu conhecimento sobre a força de aceleração. Ele inclusive consegue acessar a força de aceleração de uma forma diferente de outros velocistas. Ele consegue praticamente meditar e entrar em contato com a força de aceleração completamente parado, diferente de todos os outros velocistas que precisam estar em constante corrida para alcançar essa conexão. Em nono lugar, Zoom, o arqui-inimigo de Wally West. O Hunter Zolomon é um ex-agente da FBI, onde ele acabou cometendo um grave erro que ocasionou na morte de seu sogro. E por conta disso, sua mulher, Ashley, acabou pedindo divórcio e ele acabou perdendo seu emprego dentro da FBI. Ou seja, um erro acabou com a vida de Hunter Zolomon. E então ele foi parar em Keystone City e começou a trabalhar na polícia de lá, no setor de investigação dos meta-humanos, ao lado de Flash, o Wally West. E então, cansado de ficar atrás da mesa, ele decide ir sozinho até Iron Heights e ele acaba sendo atacado pelo Gorilla Grodd e acaba ficando paraplégico neste incidente. Então ele pede para Wally, ou Flash, para que use a esteira cósmica e tente voltar no passado e corrigir esse acidente para que ele pudesse voltar a andar. O Flash se recusa a voltar no tempo para corrigir esse erro, alegando que muitas complicações podem ocorrer caso a gente faça alterações muito grandes na linha do tempo. Então, revoltado com o Flash, Hunter Zolomon invade o museu do Flash, entra na esteira cósmica e tenta voltar no tempo ele mesmo.
Só que ele acaba cometendo mais um acidente e a esteira cósmica explode. Então, no hospital, Hunter Zolomon descobre que ele tem a capacidade de moldar o tempo à sua volta. Diferentemente dos outros velocistas, ele não tem nenhum tipo de acesso à força de aceleração. Na verdade, ele consegue desacelerar o tempo, dando a impressão de que ele está mais rápido do que os outros. Como ele não tem acesso à força de aceleração, ele não tem alguns poderes que os outros velocistas têm. Como, por exemplo, vibrar o seu corpo numa velocidade extrema a ponto de atravessar objetos sólidos, como paredes e placas de titânio, essas coisas. Além de também não conseguir viajar no tempo por não ter acesso a essa força de aceleração. Então, ele adota o mesmo uniforme do Flash Reverso, ou Professor Zoom, e passa a ser o maior inimigo do Wally porque ele julgava que o Wally não era um bom herói, assim como Barry Allen era. Alegando que o Wally não tinha sofrido nenhuma tragédia pessoal e por conta disso ele não era um grande herói. Então seu objetivo era matar Linda Park, a esposa de Wally West, para que assim o Wally West se tornasse um herói melhor. Esse cara é louco da cabeça. Em oitavo lugar, Johnny Quick. Esse sim é o Johnny Quick da Terra 3. Na fase dos Novos 52, ele chamava Jonathan Allen. Então ele era literalmente uma versão oposta de Barry Allen. E ele ganhou seus poderes quando ele e sua namorada, esposa, sua parceira, chamada Rhonda Pineira, tentaram invadir uma usina nuclear, alguma coisa assim, uma base industrial. Durante uma tempestade, caiu uma chuva, caiu um raio, ele ganhou seus poderes de velocista e ela ganhou seus poderes igual do Ray Palmer, de poder mudar as suas moléculas como bem entender para ficar gigante ou pequeno, tipo o Homem-Formiga, tipo o Ray Palmer da série do Arrow. Porém, isso é o que foi ocultado durante a fase dos Novos 52. Após isso, ele ganhou uma nova origem, onde ele tinha uma infância difícil com um pai que criava cães de briga e tentando um dia libertar os cães, ele acabou tomando uma surra do pai dele e ele não conseguiu libertar os cães. Então ele decidindo se vingar de seu pai, durante uma tempestade, ele tenta rodear a casa de produtos químicos para incendiar a casa e matar o seu pai. Porém, durante a tempestade, caiu um raio, o raio acertou os produtos químicos, que acertou o Johnny e ele acabou se tornando um velocista. No mesmo instante, sem querer, com seus poderes de super velocidade, ele acabou assassinando seu pai. Daí em diante, ele passou a cometer diversos crimes e passou a integrar o Sindicato do Crime na Terra 3. Durante a animação Crise em Duas Terras, o Batman acaba manipulando Johnny Quick, parecendo de que ele era mais rápido do que o Flash, para que ele fosse capaz de abrir um portal interdimensional para que o Batman pudesse enfrentar o Coruja na Terra Primordial. Após o Johnny Quick fazer isso, ele descobre que ele vibrou tão rápido e por tanto tempo que ele acabou envelhecendo extremamente rápido, ficando à beira da morte. Então o Johnny Quick percebe que na verdade o Flash era sim capaz de abrir esse portal, mas que o Batman tinha essa suspeita de que isso poderia acontecer, então Batman preferiu poupar o seu amigo e manipular o vilão para que ele sofresse as consequências. Em sétimo lugar, Impulso, Bart Allen. Bart Allen é oriundo da união mais improvável de toda a linhagem de velocistas. Ele é neto de um Tony e um Allen, mais precisamente de Barry Allen. Ele é do século 30 e seu avô é Thaddeus Tony, um descendente de Eobard Tony. Como ele é do século 30 e neto de Barry Allen, acontece que após o Barry ser inocentado pela morte de Tony no presente, pré-crise das Infinitas Terras, ele viaja até o século 30 para encontrar Iris West, que vivia lá. Então eles passam a viver juntos e eles acabam tendo um casal de gêmeos, e esse casal de gêmeos, um deles tem Bart Allen, com um descendente dos Tony. Mas o Barry mal chegou a conhecer o seu filho e seu neto, porque logo após a gravidez de Iris, ele é sequestrado pelo Anti-Monitor e tem todos os acontecimentos da Crise das Infinitas Terras, onde o Barry é dado como morto por mais de 20 anos. Thaddeus Tony, o vô Tony de Bart, de todas as formas queria acabar com a conexão que a sua família tinha com os Allen, e por isso ele decide eliminar tanto
Don Allen quanto Bart Allen, que os dois tinham conexões diretas com a família Thawne. Ele se aliou a uma raça alienígena chamada Os Dominadores. Os Dominadores acabaram matando Don e Dawn Allen, pai e tia de Bart Allen. Bart Allen acabou sendo sequestrado e devido às suas capacidades de velocista, seu corpo se desenvolvia muito mais rápido do que o normal. Quando ele tinha apenas 2 anos, ele já tinha aparência de 12. E após diversos experimentos, eles conseguiram fazer com que seu desenvolvimento cognitivo acompanhasse o desenvolvimento do seu corpo, fazendo com que Bart Allen finalmente pudesse agir como uma pessoa da idade que ele aparentava ter. Então Bart Allen, para fugir de seu avô, consegue fugir para o passado, caindo nos anos 90. E ele adotou o nome de Impulso devido ao seu comportamento impulsivo. Então ele passou a ficar na tutela de Max Mercúrio. Mas após diversas aventuras, um do lado do outro, Max Mercúrio como tutor, como mentor de Bart Allen, eles acabaram se separando porque Bart Allen passou a se juntar a diversos supergrupos, como os Jovens Titãs e a Justiça Jovem. Bart Allen, além de tudo, tem um clone, que ele ganhou, que é Thaddeus Thawne II, um clone de Bart Allen criado por seu avô para que esse Thawne eliminasse o Bart. E esse clone é chamado de Inércia. Bart tem um poder que nenhum outro velocista tem, que ele é capaz de sentir outros velocistas ou outros conduítes da força de aceleração. E ele consegue perceber quando um deles está com problema ou não. Além disso, além do codinome de Impulso, Bart Allen já usou o manto do Kid Flash e eventualmente se tornou o quarto Flash. Mas ele acabou sendo por pouco tempo o quarto Flash, porque logo após ele se tornar o Flash, ele acabou sendo morto por Inércia e a galeria de supervilões do Flash. Mas ele retornaria na saga Crise Final, assumindo novamente o manto do Kid Flash. Em sexto lugar, Godspeed. Godspeed talvez seja o personagem mais recente, tendo sido introduzido durante a fase do universo DC Renascimento. Seu nome é August Hart, ele era um policial de Central City e amigo muito próximo de Barry Allen. August tinha um irmão que também era policial e acabou sendo assassinado durante uma patrulha. Sem testemunhas, as investigações levavam de que Billy Parks era o assassino de seu irmão. Porém, antes dele ir a julgamento, todas as evidências que provavam que Billy era o assassino foram perdidas, foram destruídas. E então, Billy acabou sendo solto e nunca condenado ao crime que supostamente havia cometido. E essas evidências foram destruídas justamente no acidente de Barry Allen que lhe deu os poderes de Flash. August reconhece o símbolo da Black Hole, que é o mesmo símbolo que Billy Parks carregava quando supostamente assassinou o irmão de August. Então ele decide investigar essa organização criminosa ele mesmo. Ele acabou sendo encurralado no quartel-general dos Black Hole e durante um experimento ele acabou sendo atingido por uma corrente elétrica muito forte que acabou lhe dando poderes de super velocidade. E no mesmo momento ele já foi capaz de interceptar e parar todos os tiros que foram disparados contra ele, inclusive assassinando todos ali à sua volta. Após esse acidente, diversas pessoas foram atingidas por essa tempestade elétrica e várias pessoas passaram a desenvolver poderes de super velocidade. Então Flash e a doutora Mina Dawn passam a desenvolver um laboratório para que essas pessoas possam desenvolver de forma correta esses poderes de super velocidade. Neste laboratório, August e outros recrutas haviam sido atacados por uma pessoa que se dizia ser Godspeed. E Godspeed tinha a capacidade de roubar temporariamente a conexão das outras pessoas com a força de aceleração, o que deixava ele cada vez mais rápido. Barry então descobre que uma das vítimas do Godspeed era Billy Parks. Então Barry supõe e descobre que na verdade Godspeed era August Hart e vai confrontá-lo. Godspeed se movia tão rápido que ele era ainda capaz de, além de conseguir roubar a velocidade de outros velocistas, Godspeed se movimentava tão rápido que ele era capaz de criar a ilusão de uma duplicata sua, fazendo com que parecesse que ele e August Hart eram pessoas completamente diferentes. Para derrotar Godspeed, Barry foi obrigado
a pegar emprestado a velocidade de outros velocistas para poder se equiparar a Godspeed. E junto do novo Kid Flash, Wallace, Barry consegue derrotar Godspeed. Eventualmente se arrepende de seus atos e trabalha ao lado de Barry Allen na luta contra o Gorilla Grodd e Paradox. Em quinto lugar, Jessie Quick. Quem disse que não tem velocista mulher no universo DC? Jessie Quick é a representante feminina no nosso ranking. Jessie Quick é filha de dois super-heróis, Johnny Quick e Liberty Bell. Johnny Quick não é o Johnny Quick que eu falei da Terra 3, mas sim o Johnny Quick que trabalhou com Jay Garrick e Max Mercúrio na Era de Ouro dos quadrinhos lá no início dos anos 40. E Liberty Bell era uma heroína que tinha força, velocidade e resistência sobre-humanas, além de poder criar ondas sônicas com seus poderes. E seus poderes eram ativados através do badalar do Sino da Liberdade na Califórnia. E ela tinha uma miniatura desse sino que ela carregava em seu cinto. Jessie então nasceu deste casamento e ela aprendeu a mesma fórmula egípcia que seu pai, Johnny Quick, havia aprendido, e era assim que ele tinha acesso aos poderes de super velocidade e a Speed Force. Ela ainda tinha alguns poderes da sua mãe, não com a mesma força, como por exemplo a força e a resistência da sua mãe eram maiores do que a dela, mas ela ainda assim tinha uma força e uma resistência, além de criar essas ondas sônicas com muita facilidade. Ela ainda era uma velocista, tanto que ela chega em um determinado momento a assumir o manto da Liberty Bell e se tornar a segunda Liberty Bell da história dos quadrinhos. Ela chegou a ser membro da Sociedade da Justiça da América e da Liga da Justiça. Ela inclusive quase se tornou a quarta Flash. Ela quase se tornou a quarta Flash dos quadrinhos. Isso porque o Wally West, temendo morrer em uma missão, diz para ela que caso o pior acontecesse, ela assumiria o manto do Flash. Mas na verdade isso não passava de uma mentira, porque o Wally queria motivar Bart Allen, porque via muito mais potencial no Bart, só que ele ainda via ele como uma pessoa muito irresponsável, e queria essa história para motivar o Bart Allen a se tornar um herói melhor. E isso não pegou muito bem para Jessie, que aceitou as desculpas de Wally, mas que foi bem difícil para ela aceitar esta história. E ela chegou a ficar um tempo sem os seus poderes quando o Wally West pediu seus poderes emprestados de outros velocistas para conseguir derrotar o Zoom. E foi nesse momento em que ela assumiu o manto de Liberty Bell. Em quarto lugar, Jay Garrick, o primeiro Flash da história dos quadrinhos. Jay Garrick teve sua primeira aparição em 1939. E ele ganhou seus poderes enquanto ele ainda era um estudante universitário, e fazendo alguns experimentos, ele acabou quebrando um frasco, inalando muita desses gases, desses produtos químicos, acabou desmaiando. E quando ele acordou, ele descobriu que ele tinha esses poderes de super velocidade. Jay usa um uniforme completamente diferente do que estamos acostumados hoje em dia. Ele usava uma calça azul, uma camiseta vermelha com um raio amarelo nela e um chapéu de metal semelhante ao chapéu de Mercúrio, o deus da velocidade. Mas na história, esse capacete era na verdade um capacete que o seu pai havia usado durante a guerra. Mais para frente, lá em 1961, durante a história The Flash 123, Flash de Dois Mundos, o Barry Allen, já sobre a alcunha de Flash, sem querer acaba viajando à Terra 2, e a gente descobre que o Jay Garrick e a Sociedade da Justiça eram pertencentes da Terra 2, dando início ao multiverso da DC e sendo a primeira história envolvendo essas viagens entre dimensões, entre universos diferentes. Jay Garrick foi membro fundador da Sociedade da Justiça da América, uma equipe similar à Liga da Justiça que conhecemos. Jay tinha um acesso diferente à força de aceleração, então ele não tem tantos feitos quanto seus sucessores. Mas caso acontecesse algum problema com a conexão da força de aceleração, ele ainda era capaz de acessar a força de aceleração de uma forma diferente. Em terceiro lugar, Eobard Thawne, o Flash reverso. Eobard Thawne, ele vem do século 25, ele era um fã incondicional do Flash e ele desejava ser o próprio Flash. Então ele tenta simular o acidente que deu os poderes a Barry Allen, usando a esteira cósmica que estava no Museu do Flash. Então ele tenta recriar o acidente que deu os poderes a Barry Allen usando a esteira cósmica que estava no Museu do Flash. Então, após conseguir os seus poderes
de super velocidade, ele faz diversas cirurgias plásticas para ficar cada vez mais parecido com o Barry Allen. Então ele viaja no passado a fim de conhecer o seu ídolo. Mas ele chegou num período onde o Flash já estava morto e ele descobre que o próprio Flash foi responsável por sua morte. Então ele fica louco e decide se vingar de seu ídolo. Então ele rouba a roupa de Flash e diz ser o Barry que voltou dos mortos. Então Max Mercúrio, Jay Garrick, Wally West e Johnny Quick são responsáveis por parar Eobard Thawne. Mais pra frente a gente descobre que o Barry Allen chega a viajar para o futuro e encontrar o seu fã, Eobard Thawne. Eles começam a trabalhar juntos, os dois se dão muito bem, mas Barry acaba descobrindo que Thawne estava forjando esses crimes. E por isso ele fica completamente decepcionado, o que revolta completamente Eobard Thawne mais uma vez. Então Thawne jura que se tornaria o maior inimigo que o Flash já viu. Eobard Thawne foi responsável por diversos momentos trágicos na vida de Barry Allen, sendo responsável por assassinar Iris West a sangue frio durante uma festa fantasia e quase fazendo o mesmo com Fiona Webb, o segundo romance de Barry Allen. Porém, Barry acabou assassinando sem querer Eobard Thawne no processo. E ele também foi o responsável por assassinar a mãe de Barry Allen quando ele tinha apenas 9 anos. Em segundo lugar, o velocista mais famoso e um dos personagens mais importantes das histórias em quadrinhos, Barry Allen, o segundo Flash. Como muitos sabem, Barry Allen ganhou seus poderes após um raio atingir o seu laboratório e atingir alguns produtos químicos que deram seus poderes a ele. Fã de Jay Garrick, ele decidiu assumir o mesmo nome que o seu ídolo possuía. Isso porque Jay Garrick, naquele momento, era apenas uma história em quadrinhos na realidade de Barry Allen. Então, quando Barry percebeu que havia ganho os mesmos poderes que o seu personagem favorito das histórias em quadrinhos, decidiu usar o mesmo nome que ele. Em 1961, Barry acabou encontrando seu ídolo, viajando sem querer para a Terra 2, tendo o primeiro encontro multiversal das histórias em quadrinhos. Barry também foi responsável por salvar todo o multiverso DC quando ele destrói o canhão de antimatéria do Anti-Monitor durante a mega saga Crise das Infinitas Terras. Mas nesse processo, Barry acabou se sacrificando e acabou morrendo durante o processo de destruição do canhão de antimatéria. E Barry foi dado como morto por mais de 20 anos. Foi no momento em que Wally West o substituiu como Flash. Barry foi responsável por mais um reboot do universo DC, durante a saga Flashpoint, onde Barry volta no passado para salvar a sua mãe da morte. Então ele volta no passado, salva a sua mãe da morte, e após isso diversos eventos da linha temporal são alterados, e quando ele volta está um caos total, com as Amazonas e os Atlantes entrando em guerra, ocasionando numa guerra que acabaria com o mundo. Então ele decide voltar no passado e corrigir os seus erros. E nesse processo, após ele corrigir os seus erros, deu início à fase que conhecemos como os Novos 52. Barry Allen, durante a saga A Noite Mais Densa, foi escolhido pelo Anel Azul para que ele se tornasse um Lanterna Azul, por ele ser um ser capaz de possuir a capacidade de instalar grande esperança. E ele é o único capaz de acompanhar por um tempo o Wally West. E ele mesmo assume que o Wally West é o Flash mais rápido, e a DC também já assumiu isso. E em primeiro lugar, não tinha outro senão o Wally West. Eu cresci assistindo a Liga da Justiça, que passava principalmente na SBT e no Cartoon Network, e esse era o Wally West. Muita gente acha que era o Barry, inclusive tem alguns erros que parece que o Superman chama algumas vezes o Flash de Barry, mas na verdade era o Wally West, e ele acabou se tornando o meu Flash favorito. E a história de Wally é que ele era um fã incondicional do Flash e, curiosamente, sobrinho de Iris West. E um dia a Iris diz que o Barry conhecia o Flash e que levaria o Wally para conhecê-lo. O Barry se apresenta como Flash, leva ele até o laboratório onde tudo aconteceu, e mais uma vez um raio cai no laboratório e dessa vez atinge o Wally West. E ele também ganhou os poderes de super velocidade. Então, Barry faz alguns testes em Wally e descobre que ele tem esses poderes e começa a usar o garoto como seu ajudante, tornando ele o Kid Flash. Wally, ao lado de Dick Grayson, Roy Harper, Donna Troy e Aqualad, eles são os membros fundadores dos Jovens Titãs. E após os acontecimentos da mega saga Crise nas Infinitas Terras,
o Wally West assume o manto de Flash, sendo o primeiro ajudante mirim a assumir o manto do herói principal na história. O Wally hoje em dia é considerado o velocista mais rápido da DC, tendo feitos como, por exemplo, fugir de um buraco negro, evacuar uma cidade inteira com mais de 500 mil de habitantes em questão de 1 segundo, evitando que todas essas pessoas fossem mortas por um míssil que estava prestes a cair na cidade. Após a saga Heróis em Crise, o Wally, ainda questionando-se dos seus atos durante essa saga, ele se sentia culpado, mas ele é convocado por Tempus para se sentar na poltrona Morbius e ter todo o conhecimento do multiverso, porque ele precisava do ser mais rápido do universo para proteger o multiverso do multiverso das trevas. Então é isso, galera. Esse foi o meu ranking dos 10 velocistas que eu mais gosto. Eu pensei primeiramente em fazer um ranking dos 10 velocistas mais rápidos, mas a DC já fez isso e tá aqui pra vocês. Tá aqui aparecendo pra vocês. E eu não teria conhecimento suficiente para falar sobre 10 velocistas que são mais rápidos e todos os seus feitos para comprovar isso. Então eu acabei decidindo trazer os meus favoritos. Tanto que, por exemplo, acho que nem o Johnny Quick nem a Jessie Quick entrariam nesse ranking. Mas é isso, galera. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa seu like e se inscreve no canal. Eu vou ficando por aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Falou!